Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Mais um programa Protocolo X, gerador de conhecimento. Amada, poderosa presença, eu sou. E amado Saint Germain, envolva-me em seu manto e em seu manto de chama violeta, a maestria do amor e da liberdade invencível. Exijo sua chama azul espiral envolva toda a Terra, todo o planeta. Gire seu poder purificador e eterno por todo o planeta e ao redor de cada corpo físico, até que a humanidade seja compelida a vê-lo e desperte, como se de um sonho, e vendo a luz, novamente, entre em seu coração e esqueça que alguma vez houve uma sombra. Mantenha a imagem do planeta dentro da chama violeta consumidora e da chama azul de Saint Germain, girando em torno dela. Veja o poder dissolvente consumindo instantaneamente tudo o que é ou foi negativo. Veja toda impureza, enfermidade, tudo e qualquer coisa que seja impureza, imperfeição ou discórdia principalmente, atraída para dentro dele e eliminada da existência em todos os lugares. Assim, caminhamos. O próprio Einstein, depois de muito tempo, que teve uma vida bem difícil, já nos últimos tempos ele disse: tudo é feito pela imaginação. Então, ele compreendeu que, apesar de toda a ciência, conhecimento, fórmulas, como é que você cria algo? Imaginando. Imaginar é criar. Então, tudo aquilo que você almeja, busca, deseja, quer para você, quer para o planeta, enfim, nós temos sempre que buscar favorecer o maior número de pessoas. Isso é importantíssimo. E pensar assim é mais importante ainda, porque tudo que você faz, pensando no outro, você multiplica. Seguindo aquela linha, dando o que se recebe, perdoando o que se é perdoado, esse é o movimento, Se eu busco algo para mim, também devo buscar algo para muitos, Então, eu tenho que estar sempre buscando imaginar tudo perfeito, tudo que eu veja uma bagunça, coisas estranhas, eu devo imaginar perfeito. É fácil fazer isso? Não existe o fácil ou o difícil, existe o fazer, existe criar um hábito, existe praticar. Então, quando eu começo a praticar isso, colocar em movimento, não só na vida própria, nossa, mas no mundo, nas pessoas, nos animais, nos elementos, elementais, enfim. Embora você vê ou não, crê ou não, tudo existe. Independente, ninguém tem a palavra final para falar, isso não existe, isso existe. Isso, olha, o mundo está aí. Quanto mais nós dermos atenção para ele, mais ele dá atenção para a gente, Então, nós temos que viver no mundo e não do mundo, Como basicamente a maioria da humanidade faz. Então, quando nós começamos a colocar atenção nesse sentido, nesse aspecto, as coisas começam a se transformar. Lentamente, mas transforma. Tudo transforma, A imaginação, ela é
o primeiro passo para isso, né? Você vê que uma criança, ela tem uma imaginação fértil, né? Ela imagina as coisas, ela pensa, ela fala, ela cria histórias. É que talvez aquilo não seja alimentado, talvez, né? Mas quantas pessoas às vezes têm um sonho de criança, uma ideia, e depois de adulto buscam realizar aquilo, né? E conseguem. Porque quantos falam, eu sempre, desde criança, busquei isso para minha vida, desde que, né? Ou aquele fala, já imaginei muita coisa, tal, mas não acontece nada, não sei o quê. Por quê? Não coloca o foco ali integral nas coisas, né? Tá fazendo uma coisa, tá falando mal de alguém, tá fazendo fofoca, tá vendo videozinho aí, se contaminando. Hoje é muito fácil sair fora do teu raciocínio, da tua sua pegada, né? Vamos dizer assim, uma coisa mais popular, né? Na sua visão, porque tem muita coisa para contaminar. Alguém chegou, você viu, tal, e e distorce, já leva para o outro lado. Olha, estão falando tal coisa, olha, não sei o que lá. E aí começa tudo isso, né? Então, nós devemos ser firmes naquilo que nós buscamos, né? Então, eu quero falar um pouco hoje sobre isso, né, sobre a imaginação e sobre uma coisa importantíssima que é a presença. A presença é tudo, é estar presente em tudo, a presença está em você. Então, não existe a ausência. Então, por exemplo, muitas coisas nos pertencem, muitas coisas fazem parte da nossa caminhada, da nossa vida, mas às vezes, por não saber fazer isso, por não ter ideia disso, por às vezes cometer algum engano, alguma uma falha, não se permite que aquilo que é seu chegue até você, porque às vezes para chegar tem todo um processo, um caminho para isso acontecer, né? Bom, aí que a brincadeira começa, né? Quando eu começo a imaginar a palavra a presença, pronto. E todas as coisas que eu for realizar, fazer, eu projeto ali a presença, a palavra. Então, não existe a ausência, só a presença. Então, se eu busco algo, aquilo está presente em minha vida. Em algum instante mágico, aquilo vai acontecer, aquilo vai se realizar. Porque eu coloquei uma atenção ali, né? E quando a pessoa começa a colocar isso dentro dela, ou na cabeça, no pensamento, essa presença, ela começa a eliminar tudo aquilo que é negativo. Então, imaginem se tudo isso fosse ensinado desde criança. A criança, ela não tem barreira, preconceito, ela reflete aquilo que é ensinado para ela. Ainda mais a criança hoje, tem uma inteligência superior ao que tinha muito tempo atrás, né? O humano hoje ele é diferente. Então, com isso, ela teria certeza de que existe algo presente na vida dela, integral, e que é bom. Então, naturalmente, quando você coloca isso na sua consciência, naturalmente, os medos, eles começam a não existir ou ir embora, né? Então, teríamos humanos hoje diferentes, não digo melhores ou piores, não é questão disso, né? Melhores, mas teríamos humanos diferentes, humanos que talvez não teriam medo das coisas, enfrentariam as coisas com mais facilidade, né? Sabendo que existe uma força maior, existe uma presença que traz ali aquilo que de verdade te pertence, né? E com o poder da imaginação, eu consigo realizar, né, a minha grande obra, o meu grande caminho, aquilo que eu necessito, e assim por diante. Então, com isso, o universo começa a direcionar de uma maneira muito mais simples, né? Porque quando você faz isso, né, você cria todo um campo ao seu redor, né? E esse campo, ele fica vibrando. Por ser um campo presente, né?
a presença, ele não permite. Então, o que acontece? Ali começa um princípio, né, de não faltar, né, de tirar o não ter, o não conseguir, de tirar a dificuldade e assim por diante. Então, quando nós colocamos esta atenção, as coisas começam a mudar completamente, né? Então, nós necessitamos, né, de um movimento um pouco mais avançado, um pouco mais forte, né? E quando penetramos essa energia nos absorve, né, nos protege, nos ajuda, favorece, assim por diante, porque algo está presente em você. Se você compreende isso ou não, tanto faz. Não importa a compreensão. Simplesmente existe e está. E é. Como sempre esteve, sempre foi e sempre será. Mas as pessoas não sabem disso, elas não têm essa ideia. Então, imagina você que tudo na vida é presente. Não existe ausência. E por que as pessoas vivem a ausência? Vivem a dificuldade, a falta de dinheiro, a falta de amor, a falta de companheirismo, a falta de romance, a falta de tudo praticamente, né? Até a falta de alimento, né? Porque foi se vivendo uma ideia de dificuldade, de falta, e que o mundo é assim mesmo, e tudo é difícil, e tudo é sofrimento, né? E para ter o dinheiro é necessário trabalhar muito, não sei o que. Bom, você até pode trabalhar, desde que você não tenha essa ideia, né? E deve trabalhar, todo mundo deve. De que é trabalhando para ganhar dinheiro. Não, o dinheiro é uma consequência do que você faz. Então, tudo que você realiza, aquilo vai gerar uma consequência que vai te trazer benefício. Como vai chegar isso? Não é sabido. O universo sabe. Então, eu tenho que colocar a presença na carteira, na conta bancária, no cartão, em tudo. E, é claro, aprender a lidar com as coisas. Eu não posso também sair por aí gastando, fazendo um monte de besteira. Não é isso. Tudo tem que ser de acordo com, né? A gente vai falar um pouco isso sobre, vamos dizer assim, uma segunda parte do nosso programa, né? Vou fazer a chama verde de mão 3 vezes, né? E a gente vai prosseguir nessa ideia para poder trabalhar isso, né? A ideia da chama verde de mão é prepará-los, né? De alguma maneira, ajudá-los a começar a colocar em ordem aquilo que você vive, né? A purificação. Então, existem milhões de ferramentas maravilhosas, simples, mas que a humanidade não conhece, porque a humanidade conhece as ferramentas clássicas da vida, né? Os estudos, a economia, um pouco da matemática, as línguas, né? Um pouco de empreendedorismo, um pouco sobre dinheiro, um pouco sobre bancos, um pouco sobre investimentos, um pouco. É isso, né? Alguns se aprofundam mais nas coisas, outros menos, né? Outros vão estudar medicina, outros direito, outros engenharia, veterinária, enfim, tem vários caminhos, né? De estudo, de aprendizado, que tudo é maravilhoso e deve se estudar, deve se aprender. Mesmo às vezes formado de uma coisa, vai estudar outra para você poder conhecer um pouco, né? Mas nunca deixe de compreender como o mundo funciona. Ter conhecimento, ter sabedoria. Todo aprendiz, né, que estuda hoje, faz uma faculdade, ou tem uma profissão XYZ, tudo, e estuda, né, o conhecimento, a metafísica, a alquimia, ele está mais adiante, porque ele sabe lidar com as coisas, ele sabe como é que o mundo funciona. Então, cada passo que ele dá é um passo pensado, é um passo agindo dentro de uma linha que o universo vive. Então, as pessoas hoje vivem em mundos paralelos, mundos ilusórios, né? Mundos que só se fala disso ou daquilo, né? Gera-se distrações para que as pessoas
vivam aquela ilusão, ponto. Aquilo passa e vai, e entra e sai. Quando vai ver, já tem uma idade X, não sei o que lá, não aconteceu nada, isso não se realizou, Quando você está numa linha dentro do universo, junto com ele, tudo vai se realizando de acordo com o que tem que ser. Então, todos nós viemos aqui fazer algo, temos um caminho a percorrer. E às vezes muitos fazem a pergunta, mas o que eu vim fazer? Bom, se você não estudar, você não vai saber nunca. Não existe uma bola de cristal, né? Sentar em frente de alguém e falar assim, olha, você veio fazer tal coisa, porque você veio para isso. Não. Isso você tem que descobrir. Porque as pessoas, às vezes, vivem totalmente o oposto do que vieram fazer. Em tudo. Então, até consertar isso, tem que trabalhar. Quando você busca o conhecimento, a própria ideia do conhecimento, a presença, tudo que a gente vem falando, vai alinhar você dentro daquilo que você veio viver. E aí tudo começa a ter um outro sentido. E existe uma coisa interna que poucos sentem, a alegria. Então, quando você começa a viver dentro daquilo que de verdade é seu, a alegria desperta, porque existe uma felicidade, né, claro, tem uma alegria de estar ali, colocado dentro daquilo que você está vivendo. E tudo se alinha de uma maneira perfeita. Todo o processo do mundo, do humano, ele é simples, por isso que assusta. Porque as pessoas criam milhões de dificuldades, problemas, carências, faltas, né? O emocional está sempre na frente, e é claro que vai atrapalhar. Então, olha, nós temos, né? Se você entende isso, não tem problema. Nós temos 7 corpos, né? O nosso físico e mais 6, né? E o nosso corpo emocional, ele é sétimo, sexto, quinto corpo, né? Então, se colocar a emoção na frente de tudo, ele vai atrapalhar os outros, ele atrapalha a evolução, né? Mesmo porque eu não estou permitindo trabalhar o etéreo, nem o astral, nem o mental. Estou indo direto para o emocional, né? Então, aí eu começo a ter situações que não são interessantes. Diz que o emocional mexe com todo mundo, né? Então, nós temos que sentir as emoções, mas procurar não vivê-las. Ah, mas como eu faço isso? Estudando. Você tem que ter conhecimento, saber fazer respiração, para você controlar isso. E isso vai se estabilizando. Quando eu estou buscando um caminho de retidão, muda tudo. Porque existe um equilíbrio, e o equilíbrio, no equilíbrio, não permite-se que a emoção tome conta disso, né? Quantas pessoas, às vezes, perdem o dinheiro que têm pelo emocional? Quantos deixam de ganhar, de crescer pelo emocional? Quantos perdem o emprego ou deixam de ser promovidos ou crescer por causa do emocional, né? O próprio medo, né? Ele faz parte disso. Então, o medo de perder, o medo às vezes, de correr, de arriscar, né? De fazer algum movimento, né? E aí não arrisca, e aquilo passa e perde a oportunidade, né? Então, a atenção, ela se faz necessária e temos que tomar cuidado com tudo que fazemos, né? E buscar saber, ter conhecimento para poder estar realizando isso, ok? Então, projetar sempre a presença e trabalhar a sua imaginação. E daí para frente é com você. Se você vai buscar mais, tem que estudar, né? Você vai crescendo, você vai vendo como o universo vai te mostrando as coisas de uma maneira diferente. Vamos fazer então a nossa chave de limão, para depois prosseguir. E você coloca aí todas as suas intenções, né? Esteja dirigindo, trabalhando, né? Ou você vai depois estar assistindo, vendo, ouvindo pelo YouTube, né? E vai estar manifestando esse movimento. Quanto mais você vai repetindo isso, mais vai te auxiliando aí no crescimento das suas coisas. Eu sou a Yan, a chama verde-limão que se insinua nas coisas.
nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. O caminho sobre a terra, uma instala sobre a condição, fica embaixo, aquece, meu volume aumenta, e para terminar a condição rebente se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me onde deveis, eu cumprirei minha missão. Eu sou Ayam. A chama verde limão clarifica as situações. Chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis. Corre docemente essa situação, instala a para morar, aquece, espalha, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra os reversos das coisas. Ayam, 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 nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde limão, nós te pedimos te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde limão, e faz rebentar a carapaça de mentira em que está vivendo essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam. A lei da visão justa da situação. E eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre na situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece as alturas escondidas da coisa e coloca a nu. Ayam, 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 e eu te agradeço o apelo que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós vos agradecemos o apelo se não esquecemos de empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam. A chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas, nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, fico embaixo, aqueço, meu volume aumenta, e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me no dever e eu cumprirei minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala para morar, aquece, espalha, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a ossatura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, nós vos agradecemos a presença que seremos empregar. Ayam, Ayam, Ayam. Eu peço e comando que essa pena seja atendida com rapidez e galâmago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente no meu coração, poderosa chama verde limão, nós te pedimos te ensinar nessa situação e te fazer tudo por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde limão, e faz rebentar a carapaça de mentira que está vindo dessa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez no relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde limão, corre nessa situação e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz. Esclarece as alturas escondidas da coisa e coloca a no Ayam, 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 e eu te agradeço o apelo que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós vos agradecemos o apelo que não esqueceremos de pregar. Ayam, Ayam, Ayam. Eu sou Ayam. A chama verde limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo. Aqueço, o meu volume aumenta, e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me de vez, eu cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde limão que clarifica as situações. Chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis, chama verde limão dos milhares de sóis. Corre docemente essa situação, está a para morar. Aquece, espalha, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde limão, mostra os diversas coisas. Ayam, 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 nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós te pedimos te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, a poderosa chama verde limão, e faz rebentar a carapaça de mentira que está vivendo essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez e o relâmpago pela luz do grande sol central.
Ó, poderosa chama verde limão, corre na situação, e aquece, 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 afirma que é verdade, preço tanto para a luz, esclarece as alturas da coisa e coloca a nu. Ayam, 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 eu te agradeço o apelo que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde limão, nós os agradecemos os apelos que não esquecemos de empregar. Ayam, ayam, ayam. É isso aí. Feito. Vamos lá. Bom, compreendemos então que se eu projetar a presença, ou a palavra, a ideia, né, eu vou fazendo isso melhorar. Né? Então, eu projeto a presença na minha carteira, por exemplo, né, na bolsa. Ali não existe ausência do material. Né? De alguma maneira, as coisas necessitam ir caminhando e o universo vai te organizar para isso. Por isso que nós temos que estar sempre firmes para poder receber as ideias, né, os caminhos, e, é claro, colocar em movimento, não deixar isso para trás. Né? O aprendizado, o estudo, né, a contemplação disso, vai fazendo você crescer de maneira natural. E existe uma grande lei que rege tudo isso, que é a matemática. Né? Tudo que você faz, ele tem um número envolvido, tem um caminho matemático. Né? Então, todo movimento que você fizer, ele sempre vai acompanhar alguma coisa dentro dos números. Né? Então, o princípio das ideias no mundo, né? O mundo das ideias, enfim, podemos chamar de uma dimensão superior, que é correto dizer que é a quinta dimensão, onde estão as ideias ali. Né? Essas ideias, elas são trazidas até o mundo físico através de números. Esses números se transformam depois em palavras, né? Dependendo da língua de que aquelas pessoas falam, né? Ou aquele povo, enfim, para poder receber aquilo que de verdade é seu. Cada nação tem uma língua, né? Tem um caminho, então os números sempre são os mesmos. O 1 é o 1, o 2 é o 2, né? Como as letras também são as mesmas, só que as construções são diferentes. Né? Então, quando eu coloco no princípio do conhecimento, eu sei que a matemática é a grande lei que rege tudo isso, né? Então, criou-se toda uma ideia de que a matemática é difícil, que a matemática não sei o que lá, que a matemática não sei o que, e as pessoas têm aquele, meio que aquele irque, né? Aquela coisa meio, poxa, matemática, puto, fazer conta. Não é isso, gente. Os números têm uma sequência, 1, 2, 3, 4, vai embora, isso não para nunca, não tem como. Né? Então, dentro de uma construção simples e primária no mundo, né, os primeiros 9 números, compreende-se os caminhos das realizações. Né? Tanto é que a realização ela acontece em 7 movimentos. Né? O arco-íris, as 7 cores, os 7 dias da semana, e assim por diante. Né? E cada movimento ele representa uma contemplação que vai construindo até realizar. Né? E a questão humana vai até 9, porque o 9 representa o humano que já tem conhecimento, que ele sabe alguma coisa, que ele consegue contemplar o universo. Então, o número 1 sempre é o princípio, né? O começo de tudo. Tem que fazer o movimento. Então, como eu falei para vocês, dá o primeiro passo. Né? Se mexe. Talvez o seu primeiro passo foi começar a ouvir o programa e se interessar pelo conhecimento, entender um pouco. Olha, daqui é interessante o que o professor fala e tal.
Eu entendo algumas coisas eu não entendo, e é isso. Ninguém sabe tudo, ninguém entende tudo, né? Não existe isso. Então, quando eu começo a trabalhar isso, né, pode ser o número um, então é um movimento. Então, ele vai dar o princípio, o movimento, o começo, né, o start para aquilo, né, para que as coisas comecem a acontecer, comecem a se realizar e assim por diante. Mas eu tenho que ir adiante, eu não posso ficar só ali, não posso parar, tenho que ir para frente. Então, tem que multiplicar isso por dois, né, de um vira dois, as coisas se multiplicam, né. Então, o segundo caminho, né, é eu trabalhar a minha paciência, né, colocar atenção nas coisas, entender que tudo se multiplica, então eu devo ir adiante, né, devo trabalhar isso. E o 3, ele representa a criação disso, né, algum resultado já, né, porque eu passei pelo 1, pelo 2 e comecei a criar, comecei a fazer as coisas acontecerem, né, mas para que elas se realizem verdadeiramente, eu tenho que passar pelo 4. O quarto movimento é onde tudo muda ali. Então, por exemplo, dificilmente alguém não passou por isso. Então, você está contemplando um negócio. Está indo. Daqui a pouco, melou. Não foi para frente, não deu certo. Ali é o quarto movimento, que você tem que pegar firme, trabalhar para passar por aquilo. Então, a pessoa fala assim, isso aí acho que não vai para frente mesmo, não vai dar certo, né? Ou a pessoa vai fazer uma inscrição numa faculdade, faz vestibular, ou fica para a segunda chamada, sei lá o quê, e não vai mais atrás, não vai ver, de repente aquilo foi para frente, a coisa deu certo, mas a pessoa não acompanhou, ela não sabe, né? E outras tantas coisas na vida, né, que passam por situações, né, quando ali breca mesmo, atrapalha, fala, meu, esse negócio não vai andar. Aí eu vou lá, rezo, movimento, trabalho, e a coisa passa. Então, o quarto movimento sempre é o teste, para ver se você está pronto pelo que vem pela frente, se você vai ter merecimento pelo que você vai receber, né? Nada vem de mão beijada. Então, eu tenho que passar por esse quarto movimento, que é o quadrado, né? Que é a base para as coisas. São os quatro, por isso que na alquimia nós temos as 4 colunas, né, de conhecimento, para estruturar o conhecimento no aprendiz, para ele ir adiante, passar pelo 4, o tempo todo. Então, na tua vida, sempre vai acontecer as coisas em 7 etapas. Mesmo se eu for tomar um café na padaria, isso vai acontecer em 7 etapas, né? Então, de repente, o café demora, o café vem frio, é o quarto movimento. Você tem que fazer o quê? Deixa para lá, respirar fundo e vamos embora, né? Então, as coisas podem, esse quarto movimento, ele pode ser moroso, como ele pode, você pode passar por ele tranquilo também, mas ele existe, está lá. Quando eu passo por ele, eu tenho o número 5, que já é a realização. O 5 já me traz dinheiro, acontecimentos, negócios, oportunidades, movimentos, viagens. Então, ele faz você ali se mexer, se movimentar. Por isso que você não pode ficar parado, não pode ser morno, né? Não pode deixar para amanhã, não pode fazer hoje. Então, se você começar a ficar moroso, o número 5 não rola, ele não acontece, você não vai para o 6. A coisa não acontece. Não tem como ir adiante. Então, eu tenho que estar obedecendo o fluxo daquilo, eu tenho que obedecer como aquilo funciona. O 6, ele é a contemplação das pessoas ao seu redor, né? Família, e família não é só a família de sangue, mas é o meio que cerca você. De repente você vive muito mais com as pessoas que estão ao seu redor, ou trabalha alguma coisa assim, do que com a própria família e a família. Então, família sempre é o meio que nos cerca, tá? E o 6 é aquela atenção ao não. Olha, você pode me ajudar hoje? Hoje não. Só se você sentir no seu coração que deve ajudar, mas se você sentir lá um negócio, cara, não estou afim de fazer isso. Você pode passar para mim ali e pegar um negócio? Não. Pô, não vai dar. Hoje não dá. Então, assim, se eu começar a falar sim para tudo, querer ajudar, ser aquela pessoa legal, o que vai acontecer? Nada. Nada na vida vai acontecer.
Como eu falo muito sim, eu vou buscar um financiamento e o gerente fala, não. Eu vou lá comprar um carro, não dá certo. Eu vou entrar numa faculdade, não acontece. Eu vou realizar alguma coisa, não deu certo. Vou no encontro, não funcionou. Então, pode parecer estranho, mas é verdadeiro. Quanto mais sim se fala, mais não se ouve. Não que você tenha que falar não o tempo todo, mas você tem que respeitar sempre seu coração. Então, por exemplo, aí vocês sabem muito bem disso, muita gente sabe disso. Olha, você pode me emprestar um dinheiro? Aí a pessoa se coça e empresta. O que acontece? Não vem o dinheiro e perde seu amigo. Então, o que você deveria fazer? Não emprestar. Mas a pessoa está com problemas. Bom, ela vai conseguir encontrar um caminho. Não é você a solução dela. Então, se você tem conhecimento, o que você faz? Você reza por ela e ela vai encontrar um caminho. As coisas vão melhorar, vão acontecer, ela consegue um empréstimo no banco, porque o banco existe para isso, né? Se você for emprestar, dê o dinheiro, para não ter vínculo. E aí, está tudo bem. Não volta mais e pronto. Você não perde o amigo e acabou. Ou não precisa falar que você deu. Você empresta e nunca mais fala daquilo, esquece aquilo. Entendeu? Porque existe uma responsabilidade de quem tomou emprestado. De repente, a pessoa que emprestou também tem necessidades, e às vezes passa por situações que estaria necessitando daquele dinheiro, né? Em uma época um pouco mais adiante. A pessoa não paga, ela vai embrulhando, enrolando, paga um pouquinho por mês, paga logo. Você se livra disso e o outro põe a vida dele em ordem também. Os dois se ajudam. Então tem isso também, né? Então falar não é importante para você poder dar um passo adiante, para você crescer. Caso contrário, você fica preso naquilo. Quantas pessoas sabem disso, né? Questão familiar, coisa, e às vezes não tem nada, não vai sair daquilo porque tem sempre alguém sugando você, né? E aí chegamos ao 7, e aí que está o negócio, né? O 7, ele é hiper importante, porque é um passo para o 8, que é o dinheiro, a realização, o infinito, e assim por diante. Só que o 7, ele é o quê? Ele é um mundo espiritual, ele não é outra coisa. Então, por mais que eu faça qualquer outra coisa, aí que está o negócio. A maioria das pessoas não passam pelo 7, o 7 fica em falta, e às vezes chegam ao 8, mas o 8 não se sustenta. Por isso que o dinheiro vai embora. Para que eu tenha a estrutura financeira, eu tenho que ter uma estrutura espiritual antes. Olha que interessante isso. Por isso que os dois andam juntos, e eu sempre disse isso: dinheiro é espírito, não é matéria. Você dá fé a uma nota pintada que tem um número. Então não adianta você falar, olha, essa nota aqui é de R$ 100. Eu falo, não, essa nota aqui é de 50. Não, está marcado 100, não é 50. Você dá fé a um papel pintado, né, que tem um valor. É fé isso. Então esse mundo, ele é totalmente o mundo das ideias, e ele é espírito, ele não é matéria. Ele gera matéria, né? Então, aí que está o negócio. Esse número 7 ele é hiper importante, porque se eu não tiver estrutura espiritual, conhecimentos, conhecer como o mundo funciona, o 8 não se realiza. Você pode ver que todas as pessoas que estão alicenciadas, conquistaram, têm conhecimento. Aquele que conseguiu um dinheiro, passou para o 8 e não reza, não faz nada, em breve esse dinheiro ele vai embora, né? Então, o universo ele é interessante, ele tem uma estrutura para acontecer. Se você crê nisso ou não, tanto faz. Quando eu criei essa estrutura do número 7, que é a estrutura que eu estou mostrando para vocês, oferecendo para vocês, eu passo para o 8. Que aí vem a contemplação, a realização, o dinheiro, a herança divina, tudo aquilo que é meu, me pertence, vem até mim, diriri, tarará, tarará. E com isso bem trabalhado, eu chego ao 9, que é aquele humano que já tem algum conhecimento, sabe alguma coisa. Então ele vive nesse 9, guardado, né, protegido, e com tudo funcionando. Porque ele já passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8.
Então, o mundo ele tem uma sequência para acontecer, né? Se você crê ou não, tanto faz. Funciona assim. E quando eu começo a conhecer melhor isso, as coisas começam a mudar. O resultado, ele vem até a gente, né? Ele se manifesta, né? Agora, se eu não sei nada, se eu não dou atenção, o que eu vou ter, né? As coisas, de alguma forma, elas não se realizam, elas não trazem resultados, né? Porque eu não tenho estrutura para isso. Então, não tem como acontecer, né? Eu necessito saber para caminhar dentro disso. E, falando em estudar, você tem uma oportunidade hoje, dia 11, né? Online, em casa, é só se inscrever. Os 14 caminhos da prosperidade. Então, é uma forma que eu estou mostrando para vocês de 14 movimentos para a prosperidade. Hoje, um deles, né? Então, procura se inscrever, participar, conhecer, para ter um pouco da ideia das coisas, né? Entender como tudo funciona, como é que você pode manifestar um mundo melhor para você. Esse é um grande caminho, tá? E lembrando, né, que no próximo, hoje é dia 11, domingo, né, próximo domingo, dia 17, é isso? Nós temos o nosso encontro, né, no curso de velas, um curso gratuito, que você pode ir direto, né, às 10 da manhã, participar disso e aprender um pouco também, para poder realizar os seus trabalhos, os seus caminhos, os seus desejos, suas coisas, e começar a entrar num mundo de elevação, que eu acabei de falar agora, né, o número 7, aquele que vai te levar a um conhecimento mais elevado, né? E você conquista o 8, vai para o 9 e assim por diante. Saber não é que sempre é importante, ou nunca é demais, não é isso. Saber é saber. É necessário saber, é necessário conhecer, é necessário ir adiante, é necessário caminhar, crescer, para se conquistar aquilo que de verdade já é seu, né? Mas nada vem de mão beijada, é necessário movimentos, né? Realizar caminhos para conquistar aquilo que você almeja, que você busca, né? Então, sem os movimentos, sem as coisas, dificilmente as coisas acontecem, né? Não se encaixa, e por isso que a maioria das pessoas às vezes vivem até uma frustração, porque, meu, as coisas não acontecem, elas não se realizam. É claro, você não sabe movimentar, como é que vai realizar, né? Ficar sentado, olhando para as paredes e pensando, você não chega em nenhum caminho, não chega em nenhum lugar. É necessário ação, é necessário se movimentar. Eu estou buscando mostrar para vocês um caminho simples, no qual não se exige muito, apenas uma atenção voluntária, uma vontade interna de andar, de crescer, de ir adiante. E com isso, né, como algumas pessoas têm mandado mensagens, né, que agradecem aí o programa, estão gostando bastante, e a maioria diz que sempre procuraram se conhecer ou procuraram saber o que vieram fazer, como fosse uma missão, alguma coisa assim. Então, é o que eu respondo. Estudem, que encontrarão o caminho que estão procurando, né? Porque cada um tem um caminho para seguir dentro da vida que vive. E aí, com o conhecimento, né, o sabendo daquilo, você tem a possibilidade de realizar aquilo que é necessário, né? Não há dificuldade nisso. É você que determina, é você que faz com que as coisas se realizem, com que as coisas aconteçam. É uma questão de colocar a atenção e trabalhar sobre isso. E aí, naturalmente, o resultado ele vem até você. Não tem como não acontecer. Reflitam bastante sobre essas coisas, né? Coloquem a vossa atenção, se puderem meditar, é muito importante, né? E vão caminhando com calma, fazendo uma coisa aqui, outra ali. Pense sobre o que eu falei para vocês hoje, sobre tudo isso. E vocês vão perceber o quanto vocês estão crescendo. Quem vem acompanhando desde o primeiro programa já percebeu o quanto cresceu nisso, quanto já compreendeu, quanto
basicamente estudou, quase todo dia você tem uma aula aí, tem um fim de semana para refletir, e você pode rever todo esse caminho aqui no YouTube também, né? Está tudo gravado aqui para você poder estar acompanhando e levando isso adiante, compartilhar, ajudar as pessoas aí também a compreender aquele que não conhece, e assim o mundo ele vai melhorando devagarinho, dia após dia. Muito obrigado, um excelente dia a todos, que Deus os abençoe e caminhamos aí em direção a este mundo melhor. Muito obrigado, até o próximo.